feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. E a abertura de hoje foi a música De Papo Pro Ar, interpretada pelo grandíssimo Ney Matogrosso. Baita cantor. E a pergunta que fica é essa, né? Se ganho na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Mas vamos trabalhar, né? Porque acho que eu não ganho rapadura e nem nada na feira, então eu tenho que trabalhar. Então vamos lá. Deixa eu já dar um bico aqui na minha água. Bom, já tô vendo aqui que a minha internet já tá dando pepino aqui, né? Espero não precisar dela. Acho que não vou precisar dela. Bom, eu vou começar mostrando para vocês a solução do exercício que eu tinha deixado para vocês, né? Espero que vocês estejam tentando fazer os exercícios, hein, pessoal? Porque pouco a pouco vocês vão se acostumando aí a mexer com os arquivos, porque assim, não tem nada demais, mas tem muito, sabe, a prática de você implementar você mesmo, né? Não só ficar vendo eu implementar, é o que vai te dar uma desenvoltura para que quando você tenha que fazer o teu EP, você consiga fazer com mais facilidade, tá bom? Então, enfim, pra gente, sabe, você vai fazendo as coisas, você vai vendo os tipos de erro que vão dando e tal, e você vai ficando mais esperto, né? Certo? Programação, pelo menos comigo, é sempre assim, né? Boa parte do tempo a gente tá lá corrigindo o erro, né? É um negócio que envolve muito detalhe, né? Por mais que a gente pense bem antes de fazer as coisas, sempre acaba nos escapando um ou outro detalhe. E depois a gente gasta bastante tempo para descobrir qual detalhe foi esse que a gente esqueceu. Então, é até um treino também, pessoal. Assim, é difícil você manter a atenção focada, né? Hoje em dia, ainda que o pessoal tudo rápido, né? Às vezes vocês já sabem. Bom, até que eu não mandei ainda muitos áudios lá no grupo, né? Mas vocês já tiveram aí alguma amostra de que eu sou uma pessoa que eu gosto de gravar áudio no WhatsApp, né? Mas eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm nem paciência de ouvir, né? Um áudio de, sei lá, 2 minutos, os caras já acham que aquilo é demais, né? Mas eu acredito que isso se deve ao fato de que eu sou um cara chato mesmo. Tô brincando. Fora isso, eu acho que a gente tem uma dificuldade de manter a atenção, né? A nossa atenção, a gente não quer dar, acho que a nossa atenção, né, para coisas que não nos agradem, assim, que não sejam, sabe, se você tiver que ficar no Facebook, no Instagram, ou sei lá, na Netflix, tô fazendo um monte de propaganda aqui de graça, né? Qualquer coisa, assim, assistindo jogo de futebol, assistindo novela, isso aí a gente consegue dar bastante atenção. Agora, coisas que não nos agradam muito, aí a gente não consegue, né? Então é um treino também, essa coisa da programação, de você conseguir focar a tua atenção naquilo, tá? Isso é uma coisa que se desenvolve. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, nossa, nem se compara. É a mesma coisa que você vai, sei lá, entrar numa academia, né? O cara nunca fez exercício físico. Ele vai chegar lá e vai ter maior dificuldade para levantar um peso lá de 5 quilos tal. Depois de alguns anos de treino, aí o cara levanta de boa lá, sei lá, 20, 30 quilos, não sei quantos quilos levanta, né? Porque eu, eu não costumo levantar peso em academia. Mas enfim, vai aumentando, né, a capacidade, né, de levantar os pesos. E a mesma coisa com relação à tua atenção, né? Você vai treinando, vai exercitando, a tua capacidade de concentração vai aumentando. E claro que também você vai errando menos, né? Você já de cara você já sabe como fazer as coisas, porque você já errou tanto outras vezes, né? Então, sabe, é um exercício constante. Então, acho que programação, para quem, sabe, às vezes acha que não leva jeito, né? Ah, eu não levo jeito para programação.
Olha, na verdade, assim, é claro que para tudo na vida tem uma questão de gostar, né? Então, às vezes a pessoa não gosta, ela fala que ela não leva jeito, mas talvez ela não goste daquilo, né? Mas se você gosta, se você se sente atraído por isso, mas acha que não leva jeito, ah, porque eu, sabe, eu programando, eu sou ruim pra caramba, então treina, vai treinando que um dia você chega lá. Eu tô esperando esse dia chegar. Para mim, o dia que eu vou chegar lá. Tô brincando, eu já evolui bastante na programação, apesar de não me considerar um programador lá muito bom, não. Mas vamos lá. Aí só fazendo propaganda também, né, pessoal, da maratona de programação, né? Quem nunca ouviu falar, vamos googar aqui, ó, maratona de programação. Ah, eu tô sem internet. Ah, isso que eu disse que eu esperava não precisar dela, né? Bom, vou ficar devendo aí. Ah, tá aqui, vamos ver se ela voltou. Maratona de programação. Eu vou deixar o link depois para vocês lá no Edisciplinas. Ó, tá aqui, ó, maratona de programação. É aqui tá explicando, aqui tem vídeo, deve ter vídeo, sei lá, não sei. É uma competição, tá? Montam-se equipes com 3 alunos e aí tem uma máquina só, né? E aí os três, a página tá, não está mais, tá. Então tem as equipes de 3 alunos. Aí eles dão alguns problemas, né, para serem resolvidos. E esses 3 alunos, eles têm que dividir uma máquina só, né? Então eles vão trabalhando ali em equipe para tentar resolver a maior quantidade possível de problemas dentro de um certo intervalo de tempo, que costuma ser mais ou menos de 5 horas, né? E aí a equipe que resolver mais problemas ganha, né? Fica na frente, né? E aí tem os critérios de desempate lá, quem tem o tempo, né, de resolução. Então tem a correção ela é feita de forma automática, né? Vocês já devem ter visto o BXComp, né? Então o BXComp ele tem esse mesmo estilo lá ele usa o mesmo sistema, aliás, da maratona, que é o Boca, né? Que ele faz a correção automática. Então você escreve o programa, submete lá e ele já verifica se o seu programa está correto ou não ali na hora. E aí então tem todos aqueles critérios lá de quem resolveu mais rápido e tal. Então a maratona de programação, ela é como se fosse aí parecida com o BXComp, exceto que assim o BXComp tem vários dias, né, de competição. A maratona é num dia só, né? Ela tem a fase de classificação, que é um dia, e depois tem, para quem passar de fase, tem a final. Que aí a final, para quem é da USP, eu não me lembro agora quantas vagas tem, mas não são muitas assim. Vamos supor que tenha, sei lá, 5 vagas ou 4 vagas para a USP, para a final, né, para os finalistas. Então, para você conseguir ir para a final, você teria que ficar entre as 5 ou 4, sei lá, melhores equipes da USP. Tá? Ou se pá, até menos, viu? De repente são 3, sei lá. Então é isso. E eu acho que é bem legal para quem também está querendo ir mais a fundo nessa coisa de programação, não só querendo aprender tecnologias, mas querendo aprender algoritmos. Tá? E isso, às vezes, pessoal, é cobrado no mercado de trabalho, viu? Porque dependendo do emprego que você quer ter, eles querem que você seja um bom programador, assim, no sentido de conhecer algoritmos, né? Não é só conhecer tecnologia. Ah, eu conheço Python, eu conheço Java, eu tenho a certificação não sei das quantas. Isso é legal também, mas para alguns tipos de trabalho é exigido que você saiba algoritmos. E aí a maratona de programação é uma boa referência, assim, tanto para você aprender, como depois para você colocar no teu currículo, né? Falar assim, ó, eu participei da competição, minha equipe ficou em tal posição, né? Isso muitas vezes é levado em conta. Embora o que os caras geralmente vão levar em conta mesmo, eles vão avaliar a tua capacidade, né? De resolução de problemas e tal. Então,
a maratona ela serve mesmo para te treinar, né? Mas se você só participou da competição e não treinou, aí não vai adiantar muito, né? Eu já tive, tenho um amigo que ele trabalha no Facebook, né? E ele mora lá na Califórnia. E ele é ele era da minha equipe da maratona de programação. E quando ele foi fazer a entrevista lá no Face, eles colocaram ele lá, assim, diante de várias situações, né? Ó, e se eu fizer tal coisa, como é que você tentaria resolver? Aí, sabe? Aí ele vai tentando resolver, o cara vai interagindo com ele, né? Só para ver assim a capacidade de resolução de problemas, né? Então a questão não era nem conseguir resolver lá o problema que os caras passaram, mas era ver se você conseguia pelo menos caminhar para uma solução, né? É, enfim, então é isso, pessoal. Agora bora então. E aí, se alguém que tiver alguma dúvida, pessoal, conversa comigo, tá? Só para fechar aqui o assunto da maratona, né? Eu não tô, atualmente eu não tô acompanhando assim treinamento de maratona lá na EASH, mas eu posso tirar dúvidas de vocês. Então tem as disciplinas, né? Tem a disciplina de desafios de programação, então eu dou essa disciplina também às vezes. Então, também recomendo para quem quiser, eu acho que é uma boa, né? Você vai gastar seu tempo lá treinando para maratona e ao mesmo tempo você vai ganhar créditos aí na tua graduação. Então, é um negócio legal. E aí lá nessa disciplina você vai ver também quais são os sites que você pode treinar, né? E coisas assim. Quais são os assuntos, né, que caem na prova, tá bom? Então se alguém quiser tirar alguma dúvida também comigo sobre isso, me manda mensagem lá no Whats, tá bom? Beleza. Agora vamos para a correção do exercício aqui, né? Deixa eu dar um bico na minha água. O exercício que eu tinha pedido para vocês era de remover os blocos vazios, né? Primeiro, desculpa, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um negócio que algum aluno perguntou para mim aí no grupo do WhatsApp, eu não estou conseguindo lembrar o nome do aluno agora, que era sobre a questão de imprimir o arquivo para a gente ter algo visual, né? Porque a gente lembra que eu falei que a gente escreve o arquivo lá naquele formato lá que a gente está usando e aí quando a gente abre o arquivo tá todo bagunçado lá, né? Ele não é um arquivo para ser visualizado, né? Ó, você abre o arquivo ele tá assim com caracteres não imprimíveis, né? Então, um jeito da gente fazer isso é a gente ler o arquivo e imprimir algo visualizável para a gente ver o que está lá no arquivo, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, eu estou montando uma árvore e inserindo os vértices, as chaves 1, 2, 3 até o 8. Né? E aí eu estou imprimindo. Aqui eu fiz esse teste também porque, enfim, eu tinha feito uma árvore mais bonitinha, mas depois eu mudei aqui. Eu não lembro o que eu estava fazendo, por que eu fiz isso. Mas aí ficou uma árvore parecendo uma lista ligada, né? Porque o 2 vai ser filho direito do 1, o 3 vai ser filho direito do 2, o 4 vai ser filho direito do 3 e assim por diante. Mas tudo bem, então vamos olhar aqui no arquivo, né? O que está lá no arquivo depois da gente inserir esses 8 nós aí, ó. Então, primeiro, o cabeçalho, tá? Aí tem aqui, ó, endereço topo da pilha dos blocos vazios, -1, ou seja, não tem nenhum bloco vazio ainda, né? Certo? Endereço da raiz, 12, tá? Aí então a raiz é esse nó aqui, ó, de endereço 12, tá? Depois, tamanho, eu inseri isso no cabeçalho, daqui a pouco eu vou comentar com vocês por que eu fiz isso. Mas agora eu tenho um campo a mais no cabeçalho, que é justamente quantos nós foram inseridos na árvore, tá bom? É o size lá da árvore, né? O tamanho da árvore. Então essa árvore é inserida do 1 ao 8, ela tem 8 nós, então o tamanho dela é 8, certo? Então esse é o cabeçalho. Aí vamos ver aqui, ó, a raiz, então,
nó 12, de endereço 12, beleza. Aí, ó, essa raiz, filho esquerdo não é ninguém, o filho direito é o que está no endereço 28, então é o próximo aqui, né? O pai é -1, é nulo, né? Porque a raiz não tem pai, e a chave é 1. Aí vamos ver esse filho direito, quem é, ó? A chave dele é o 2. O pai dele é o 12, que é esse aqui, então tá certinho, né? O filho esquerdo dele não é ninguém. O filho direito é o 44, que é o próximo aqui. Tá, então eu fiz uma árvore bem café com leite, né? Vamos fazer uma árvore um pouquinho melhor aqui, vai? Deixa eu mudar essa árvore aqui, ó. Vou fazer uma árvore só com 3, tá? Vou colocar o 2, depois o 3, depois o 1. Então vou colocar o 2, depois o 3, depois o 1. Aliás, pessoal, tinha um problema aqui na minha implementação anterior, que era no construtor aqui, ó, na hora de criar a árvore. Cadê, ó? Na hora de escrever o cabeçalho. Isso, na hora de escrever o cabeçalho. Porque é o seguinte, é essa linha aqui, ó. Set length 0, tá? Porque isso é porque quando o arquivo já existia antes e eu quero criar uma nova árvore, o que eu estava fazendo antes? Eu estava escrevendo por cima do arquivo que existia antes, até aí tudo bem, só que esse atributo length aqui do arquivo, ele é um atributo do arquivo, certo? Então vamos supor, o arquivo tem 80 bytes, né? Aí eu vou lá, eu começo da posição 0, escrevo um novo cabeçalho, né? Então, para mim, a lógica do meu programa, esse arquivo é como se ele tivesse só o cabeçalho, né? Ele não tem a raiz lá, está apontando para nulo, os blocos, a cabeça lá dos blocos vazios está apontando para nulo, né? Então, para o nosso programa é como se essa árvore fosse vazia, né? Só que aí, se você, depois eu imprimindo o arquivo, você vê como é importante essa função, né? Que eu falei para vocês que eu queria imprimir, mostrar o arquivo justamente para a gente encontrar possíveis erros no programa, né? E aí um erro que eu encontrei quando eu comecei a imprimir o arquivo foi esse aqui, que era o seguinte: então para o meu programa era como se esse arquivo só tivesse o cabeçalho, só que o atributo length aqui continuava do arquivo, como o arquivo já tinha sido criado antes, então se ele tinha lá 80 bytes, o arquivo continua tendo 80 bytes. Né? Aí depois, quando eu ia inserir um novo nó, qual é o endereço que ele ia pegar? Ele ia pegar o próximo a partir do final do arquivo, né? Então, tipo, ele ia considerar esse tamanho anterior, que era de 80 bytes, e aí ele ia criar mais um bloco lá para inserir o novo nó, né? Então, ou seja, isso não podia acontecer, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu não sei, tá, se o arquivo existe ou não, tá? Se o arquivo já existia e ele já tem o length igual a 0 e eu vou lá e seto para 0, não vai mudar nada. Se o arquivo já existia, é como se eu estivesse apagando o conteúdo do arquivo, tá? Quando eu seto esse length aí para 0, como se eu tivesse apagado o conteúdo do arquivo, tá bom? Mas isso não significa que vai lá no disco apagar, tá? O apagar aqui no caso é só mudar esse atributo aí, falar o length agora é 0, então os endereços que ficaram para lá agora não pertencem mais a esse arquivo. Eu não preciso ir lá varrer, né, limpar a memória, tá bom? Então esse era um erro que tinha antes. Beleza, vamos ver aqui essa árvore pequenininha aqui. Então, ela tem 3, né? 3 nós, ótimo, maravilha, né? Tá certo. Aí agora, pessoal, escreve aí, ó, na folha de vocês, para vocês conseguirem visualizar. Eu tô escrevendo aqui na minha, ó. O nó que está no endereço 12, né? Quem que é o filho esquerdo dele? É o que tem o endereço 44, né? E quem que é o filho direito dele? É o que tem o endereço 28, né? Qual é a chave dele? 2. E quem é o pai dele? -1, certo? Porque ele é a raiz. Beleza. Eu tinha inserido o 2 primeiro, né? Então tá certo. Aí depois eu inseri o 3, né? O 3 vai entrar como filho direito da raiz. Então vamos ver o filho direito, que é o 28, né? Quem que é esse filho direito aqui, ó? Vamos ver. Deixa eu anotando aqui para não me perder.
Bom, esse filho é o 3, né? Chave 3, tá certo. O pai é o 12, que é a raiz lá, então tá certo. Ele não tem filho, né? Ele é folha, então filho esquerdo e filho direito menos um. Beleza, certinho, né? Aí vamos ver agora quem que é o filho esquerdo, porque eu inseri o 3, depois eu inseri o 1, então o 1 tem que ser filho esquerdo do 12, né? Vamos ver quem é o filho esquerdo do 12, é o 44. Aí então vamos, deixa eu desenhar aqui para mim. 44, quem é a chave que está nele? É o 1, tá certinho. Quem é o pai dele? É o 12, que é a raiz, certinho. E ele não tem, ele é folha, né? Então filho esquerdo e filho direito é menos um, certo? Então essa árvore pequenininha aí a gente conseguiu visualizar e ver que tá tudo certinho, né? Tá bom. Agora vamos inserir mais, né? Deixa eu inserir mais aqui, ó. Deixa eu pegar uma. Vou pegar um rascunho maior aqui, que o meu rascunho tá. Eu já disse isso pra vocês, né, pessoal? Vocês vão fazer aula de AED, tem que ter um rascunho do lado, né? Senão, eu tô anotando aqui no meu rascunho, ó, tudo que eu tô fazendo. Deixa eu só passar aqui pra folha do lado, que agora eu vou inserir mais nós lá na árvore. Então vamos inserir, ó, eu vou inserir agora o 4. Eu vou mudar um pouco essa árvore, vai. Vou mudar um pouco, ó. Vou colocar 20, 10, 30. Aí eu vou inserir o 40, o 25 e vou inserir o 35, vai. Beleza. Então aqui, ó, vai ser 20, 10, 30, 10. Quem que vai inserir? 25, 35 e 40. Né? Então aqui, ó, vamos no Visual Go lá. Visu, se a internet deixar. Bing Search Tree. Então vamos lá, eu vou inserir o 20, o 10. O que ele está fechando aqui? 30. O 40. E o 35. O 35 e o 25, né? Acho que era isso que eu queria também, o 25. Deixa eu só ver se foi isso que eu fiz, né? 20, tá, 35, 25, tá. 6, são 6, isso, beleza. Deixa eu dar mais um bico na minha água aqui, hoje eu tô com sede. Tá, então essa aí é a topologia da árvore, certo? Vamos conferir lá agora no nosso arquivo. Ó. Então a raiz tem que ser o 20. Eu já vou até pré-desenhando aqui, ó. E depois é o 30. Depois é o 25. 40 e 35. Tá bom, vamos olhar lá. São 6, né? Então tem 6 aqui. Bloco vazio não tem nenhum. O endereço da raiz é o 12. Beleza. 12, o pai dele é nulo, tá certinho.
O esquerdo dele é o 44, o direito é o 28. Beleza, então foi o 20. Agora vamos olhar o filho esquerdo, que é o 10. Né? Então o filho esquerdo é o que está na posição 44, certo? Então 44, ó, filho esquerdo dele é o 10, né? A chave é o 10, tá certo? O pai é o 12, que é a raiz, maravilha. E esse nó é folha, então ESC-DIR dele é -1, certinho. Agora vamos olhar o filho direito da raiz. Né? O filho direito da raiz que é o 28, certo? Então é filho direito da raiz, ó, 28. Qual é a chave dele? É 30, certinho. Pai é o 12, que é a raiz, certinho. Filho esquerdo dele, quem que é? É o 60, que está no endereço 60. Filho direito dele, quem que é? Está no endereço 76. Então vamos ver o filho esquerdo dele primeiro. É o que está no endereço 60. Tem que ter paciência aqui, né? O desafio, para quem quiser, tá? Eu tenho tarefas que eu vou colocar lá no E-Disciplinas. Isso que eu vou falar agora não é uma tarefa. Mas para quem quiser, né? Tenta imprimir essa árvore num layout que seja mais fácil da gente encontrar aí as coisas, tá bom? Isso só se você tiver mais motivado aí, tiver com tempo também. Tenta colocar esse negócio num layout parecido com o layout da árvore, ó. Você imprime tipo mais ou menos num layout assim. Certo? Desafio aí para quem tiver na vibe. Beleza, vamos olhar aqui o filho esquerdo do 30, né? Que é o 60. Então é uma folha, certo? Então filho esquerdo e filho direito -1. O pai é o 28, beleza? E a chave é o 25, beleza? Agora vamos voltar lá para o nó que era o de chave 30, que o endereço dele é 28, né? E a gente olhou o filho esquerdo dele, agora vamos olhar o filho direito dele, que é o 76, ó. Então vamos olhar aqui, ó, 76. A chave dele é 30. Ixi, eu inseri o 35. Eu queria ter inserido o 40 primeiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tudo bem, vai. Não, eu queria ter inserido o 40 primeiro. Eu vou inverter aqui, ó. Eu vou acreditar que eu não vou precisar conferir tudo de novo, tá? Vou confiar que o 928 continua igual ele estava antes lá, ó. Eu estou batendo aqui com as minhas anotações, tá tudo que a gente conferiu antes está igual, tá? Quer dizer, eu não bati tudo aqui, mas eu bati o 928, que era onde a gente estava. Agora vamos olhar para o direito dele, que é o 76, ó, que a gente queria que fosse o 40, né? Beleza. Então a chave dele é o 40, filho esquerdo dele é o 92, filho direito dele é nulo, o pai dele é o 28, certinho. Agora só falta olhar esse filho esquerdo dele aí, que é o 92, certo? Vamos olhar lá, a chave dele é 35, beleza. Ele é folha, então esquerdo e direito é -1. O pai dele é o 76. Beleza, certinho. Então, ó, do que eu imprimi ali, a árvore tá certinha, tá bom? Ela tá com essa topologia lá. Agora, vamos remover o 10, vai? Vamos remover o 10. Se der um bug aqui agora, eu tô lascado, hein? Bom. Opa! Ah, tá. É que eu não imprimi depois de ter removido, né? Eu não vou nem imprimir aqui antes, vou imprimir só depois. Agora, ó, quando eu removi o 10, ó, o que acontece? Eu estou naquele caso fácil da remoção lá, né? Que aí ele simplesmente arranca esse 10 aí, né? Vamos remover aqui, ó. Remover o 10, ó. Acabou com esse cara. Aí, esse bloco aqui ele vai ficar um bloco vazio, certo? Então, onde estava? Esse cara estava no bloco de endereço 44, certo?
Então o que tem que estar atualizado lá na árvore? Ó? O bloco 44, agora ele é um bloco vazio, tá bom? Esse prox aqui, lembra que os blocos vazios a gente vai formando uma pilha que é implementada com uma lista ligada, né? E aí, como esse cara tá sozinho lá, ele não tem um próximo, então o próximo dele é nulo, certo? Aí, ó, o que tem que ter mudado aqui no cabeçalho? Ó? Topo da pilha, blocos vazios. Quem é o cara que está no topo? É o que está no endereço 44, certo? Ó, certinho. Que mais que tem que ter mudado? Quando eu olhar na raiz, né, o filo esquerdo da raiz era esse cara 44 que eu removi. Então agora o filo esquerdo está apontando para nulo, certo? Então, maravilha, a remoção está certinha. Nesse caso fácil aí, né? Agora, vamos remover o caso difícil lá. Vamos pegar um cara que tem... Na verdade, assim, né? Eu tô pegando, deixa eu ver. Já vamos pro caso mais difícil logo, né? Porque senão não vai ter graça. Então vamos remover o 30, tá? Lembra o que a gente faz no 30? Ah, e agora esqueci de um... Ui, que coisa, né? É porque aqui no Visual Go ele vai pegar o antecessor, né? E eu no meu código vou pegar o sucessor. Isso ou é vice-versa? Enfim, paciência. Será que eu removo isso aqui? Agora, pô, eu vou, sei lá, viu? Eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Sucessor, não. Não, não comentei. End antecessor. Quer ver, ó? Eu vou mudar rapidinho aqui, ó. Em vez de só para ficar igual ao do Visual Go, vai? Senão, então é sucessor. Aí o sucessor eu ando uma para dir, né? Aí aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, hein? Ou então passa vergonha ao vivo, né? Sucessor. Aí aqui, ó. Sucessor. Aí é tudo assim, né? Onde era dir, você põe ESC. Onde era ESC, você põe dir, né? E reza para dar certo. Né? Vocês lembram? Eu não vou explicar porque eu já falei bastante disso, né? De como encontrar sucessor, como encontrar antecessor, né? É que sucessor não é com dois Cs, né? Isso que ele tá me chamando a atenção aqui, ó. Beleza. Agora vamos remover. Eu vou voltar. Eu vou voltar o 10. Não preciso, né? Não preciso. Eu já removi o 10, agora eu vou remover o 30. Aqui, ó, só de curiosidade, tá? Toda vez que eu estou executando aqui, ele está criando tudo de novo, tá? Ele não está carregando do arquivo lá. Mas eu estou removendo o 10 de novo e agora eu vou remover o 30. Bom, vamos ver aqui, ó. Remover o 30. Vocês lembram lá, né? Ele vai pegar o sucessor, né? Então o sucessor vai uma para a direita e vai tudo para a esquerda. Então, ou seja, é o 35, né? Aí ele vai botar o 35 aqui. Vamos executar aqui, vai. Remove 30. Sucessor jogou para cima. Tem que ficar assim, né? Foi rápido. Mas vocês lembram lá, né? Como que funciona. Agora vamos ver como é que ficou o nosso lá. Vamos ver se está certo, ó. Então, primeiro, o bloco que era o bloco que o nó que o endereço que a gente removeu de fato era o endereço lá da folha. Lembra que a gente
era o endereço do sucessor, né? Que a gente encontra o sucessor justamente porque ele não tem um dos filhos, ele é mais fácil de remover. E aí a gente joga a chave dele para onde era o lugar que a gente queria remover. Mas então, ou seja, o bloco que vai ficar vazio era o bloco onde estava esse sucessor, que no nosso caso aqui era onde estava o 35, né? Que era no endereço 92 aqui na minha anotação. Espero que vocês estejam anotando as coisas aí do lado, tá? Porque realmente aqui eu não tenho. Aqui eu não sei, mesmo que eu usasse essas canetas aí que risca aqui na tela, não ia adiantar, porque é muita coisa para anotar. Ia ficar uma rabisqueira total. Então, eu nem tenho essa caneta, tá, pessoal? Não gosto disso. Acho que a letra ficou horrível, eu também não, sei lá, não estou acostumado a usar. É, mas vamos voltar então. Mas eu peço que vocês façam a anotação de vocês aí do lado, tá? Então, de acordo com as anotações que eu estava fazendo aqui do lado, era o endereço 92. Então vamos olhar no arquivo lá, ó. Endereço 92, ó, bloco vazio, beleza. E aí, agora ele que foi pro topo da pilha, né? Então vamos ver aqui, ó, topo da pilha, não sei o que, 92, beleza. E aí quem que é o próximo dele? É o 44, ó, que é esse cara aqui, ó. E quem que é o próximo dele? Ninguém, né? Próximo é menos um, certo? Então o bloco vazio funcionou, né? Agora vamos ver a árvore como é que tá, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu não vou. Assim, vocês teriam que conferir a árvore. Eu acho que eu não vou ficar conferindo aqui para a gente não gastar muito tempo, tá bom? Vocês entenderam aí o que eu estou fazendo, né? Como conferir as coisas. E a questão toda, pessoal, é o quê? É quando vocês estiverem fazendo alguma tarefa e vocês precisarem debugar, aí vocês usarem esse recurso aqui que eu estou usando, tá bom? Então a ideia não é eu também ficar aqui checando as coisas todas na frente de vocês. Eu só estou mostrando um pouco aqui para que vocês peguem essa noção, tá bom? Aí quando vocês forem implementar lá alguma tarefa, aí vocês já sabem aí como debugar o programa de vocês, tá bom? Vocês já sabem imprimir e tal e checar se deu certo, se não deu. Aí agora, para a gente chegar lá onde eu queria, que era a remoção dos blocos vazios, né? Como que eu implementei isso, tá, pessoal? Primeiro, ó, vou explicar de forma. Vou explicar a lógica, depois a gente vê o código, né? Se você. Se a cada vez que você remover. Isso acho que já ficou claro na aula passada, né? Que a cada vez que você remove um nó, você cria lá um bloco vazio no arquivo, não vale a pena você meio que limpar o arquivo, porque você vai gastar muito tempo fazendo isso, né? Criando, arrastando o bloco daqui para lá, só para não ter um bloquinho vazio lá no arquivo. É muito custoso fazer essa operação, tá? De acertar o arquivo direitinho, de limpar, vamos dizer assim, remover, né, os blocos vazios. Então é claro que a gente não vai fazer isso o tempo todo, né? Quando que a gente vai fazer isso? Né? Com que frequência que a gente faz isso? Aí, bom, é claro que assim, em cada situação, você poderia ter um sistema que num determinado horário, ele é um banco de dados lá, ele fala o horário que não tem muita gente usando é o horário que o banco de dados vai limpar os arquivos, né? Enfim, poderia ter qualquer estratégia desse tipo, tá? Então, a qualquer momento, você poderia decidir limpar esse arquivo. E é claro que você ia preferir um momento que o sistema não está sendo muito usado, né? Mas aí, de repente, vamos supor que você está também numa situação em que o sistema sempre está sendo muito usado, então não tem esse recurso, né? Aí, então, uma estratégia possível aqui é o seguinte, é quando você detectar que você já fez muitas remoções, então, portanto, você já tem muitos blocos vazios, né? A questão não é nem fez muita remoção, porque se você faz a remoção e logo em seguida faz a inserção, você reaproveita o bloco vazio, né? Aliás, vamos fazer aqui, ó, para a gente testar, né? Então, vamos inserir agora, ó, vou inserir o 0, o 5, vai. Vou inserir o 5. Então ele vai ter que reaproveitar um desses blocos vazios aqui, né? Eu acho que ele vai pegar o do topo da pilha, se eu não me engano, né? Que é esse 92 aqui, ó. Vamos ver.
Isso. Então o 92 agora, como eu inseri, ele é filho esquerdo da raiz, certo? Porque depois que eu removi o 10, a raiz ficou sem filho esquerdo. Aí eu vou remover, eu vou inserir o 5, ele vai como filho esquerdo da raiz. Então vamos ver aqui, ó. A raiz é o 12, o filho esquerdo dela é o 92, ó. É o 92, que é uma folha, certo? Ó, e o pai é o 12 e a chave é o 5, certo? Então ele usou aquele bloquinho lá, tá bom? Beleza. Agora, então é isso, né? Se eu removo e insiro de novo, não tem problema. O problema é quando acumula um número muito grande de blocos vazios, certo? Então, aí o que eu fiz, né? Se eu tenho uma quantidade de blocos vazios que seja mais ou menos metade do arquivo, então assim, o arquivo tá com metade dele com blocos normais, tal, e outra metade é bloco vazio. Aí eu vou lá e limpo, tá? Por que que eu faço isso? Tá? Porque eu entro naquela lógica lá da análise amortizada que eu falei para vocês, que é o seguinte, eu tenho que aquela coisa que eu falei a metáfora lá de assim, você vai na internet da tua casa, né? No dia lá que vence a conta, você paga, sei lá, R$ 100, né? Aí naquele dia a internet está custando R$ 100 para você, né? Só que no dia seguinte você não paga nada, né? E todos os dias do mês você não paga nada, exceto aquele dia do pagamento da conta. Então, se você for ver quanto custa a tua internet, você vai pegar por dia, né? Você vai pegar o 100 e vai dividir por 30, né? Vai dar mais ou menos esse valor aí, de 3 e alguma coisa aí por dia, né? Então R$ 3 por dia, vai para arredondar. Então esse é o custo da tua internet. Só que como que você paga isso? Você deixa chegar o fim do mês, lá o começo do mês e paga tudo de uma vez, tá? Então aqui, o que que a gente está fazendo? Eu não estou pagando toda vez que o cara faz uma remoção, pagando o preço de fazer essa limpeza no arquivo todo. Eu só faço essa limpeza quando eu já sei que você já fez tantas remoções e que agora, quando eu fizer a limpeza, eu for dividir a conta por essas remoções que você já fez, aí vai ficar um custo barato, entendeu? Porque você vai falar, você vai gastar aqui, né, o esforço de fazer essa limpeza no arquivo inteiro, mas ó, teve aí um número razoável de remoções que você fez lá atrás e que você não pagou esse custo. Então é como se você estivesse dividindo esse custo pelas remoções que você fez antes, tá bom? Então essa que é a lógica do negócio. Beleza? Então, vamos ver quando isso acontece aqui, ó. Eu vou remover. Então tem. Se eu remover mais da metade aqui, ó, é quando ele vai fazer a limpeza. Então, se eu remover o 20, aí depois. Tá, aqui ele ainda não vai. Ó, 1, 2, 3. Ele ainda tem 3 blocos vazios, certo? E aí mudou a raiz agora, né? Porque eu removi a raiz. A raiz agora é o nó 30 com chave 35. Agora sim, ó, se eu remover mais um, quando eu imprimir aqui, ele vai ter que limpar o arquivo. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Vou remover o 40. Limpou, tá vendo? Ó? Blocos vazios não tem mais. E só sobrou lá os outros 2 nós, né? Que é. Eu removi o. Não vou conferir. Ele tinha ficado 2. Mas ele limpou, certo? Agora vamos ver como é que faz o código, tá bom? Como é que foi feito o código, né? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um bico na minha água. Eu não vou mostrar todos os detalhes não, tá? Senão a gente vai gastar muito tempo. Porque ó, agora que eu tô gravando lá no cabeçalho
o número de nós que eu inseri na árvore, eu preciso atualizar isso, tá? Então eu criei, só que são funções simples, eu não vou ficar explicando, tá bom? Mas é só para vocês saberem que isso agora está sendo feito, ó. Então toda vez que eu vou inserir um nó, eu vou incrementar esse número lá no arquivo. E toda vez que eu removo um nó, eu vou decrementar esse número lá no arquivo, tá bom? Cadê aqui, ó? Tá, então na remoção, ó, aí eu decremento isso lá no arquivo, tá bom? Uma outra coisa que eu mudei também, pessoal, eu não tenho mais o ponteiro lá, a referência da raiz aqui na memória, tá? Sempre que eu precisar acessar a raiz, eu leio a raiz do arquivo, tá bom? Isso não é o mais aconselhável, tá? Mas eu fiz isso porque começou a dar uns bugs ali, vira e mexe. Vocês lembram que na aula passada tinha dado um bug por causa disso, né? Porque o valor que estava lá no arquivo não era o mesmo da raiz, né? Não era o mesmo que estava na memória. Aí hoje eu estava fazendo umas coisas aqui, de novo deu outro bug por causa disso. Aí eu pensei assim, meu, vamos com calma, né? Vamos começar a fazer um código que funciona com mais segurança. Depois a gente vai melhorando o desempenho do código, né? Então eu resolvi não guardar mais na memória a raiz, tá bom? Então toda vez que eu quiser ver a raiz eu leio ela do arquivo, tá bom? Então essa foi uma mudança que eu fiz aqui. Agora vamos lá pro... Cadê? O remove, né? Aqui é a minha função que imprime o arquivo, tá? Isso aqui um aluno tinha até mandado lá no grupo do WhatsApp, como é que fazia e tal. Acho que eu também não vou explicar isso aqui porque não tem mistério, né? Vamos para o remove blocos vazios aqui, beleza. Então esse era o exercício que eu tinha pedido para vocês. Eu fiz, pessoal, do jeito mais fácil, tá? Qual que é o jeito mais fácil? Eu crio uma árvore nova, né, com um novo arquivo aqui, ó, o arquivo temp, que eu estou chamando, que é um arquivo temporário, né? E aí eu vou inserir todos os nós da minha árvore aqui, eu vou inserir nessa árvore nova, tá? E aí eu estou fazendo uma busca em largura aqui, né, ó, com uma fila, né? Então eu crio uma fila, coloco a raiz na fila, enquanto a fila não estiver vazia, eu removo o primeiro da fila, insiro essa chave nessa árvore nova. Se ele tiver filho esquerdo, eu adiciono o filho esquerdo dele na fila. Se ele tiver filho direito, eu adiciono o filho direito dele na fila. Tá bom? Então eu tô percorrendo a árvore fazendo busca em largura. Vocês não sabem o que é busca em largura, né? A gente vai aprender isso na parte de grafos, né? Eu esqueci. Tá bom, né? Paciência. Lá na frente vocês vão entender o que é uma busca em largura. Mas só para vocês saberem, na árvore é como se a gente estivesse indo pelos níveis, né? Então a gente vai inserir o nó que está no nível 0 lá da raiz, depois os que estão no primeiro nível, que são os filhos da raiz, depois os que estão no próximo nível, que são os netos da raiz, e assim por diante. Tá bom? Aí depois que eu inseri todos os nós na árvore, aí o que eu faço? Eu apago o arquivo que era o arquivo da árvore que eu tinha antes, e aí eu renomeio o arquivo temp aqui para ser agora o arquivo com o nome que eu usava antes, certo? Um jeito bem fácil de fazer, né? Tá bom? E quando que eu chamo essa função, né? Esse método, né? Aqui, ó. Toda vez que chamarem lá a função para empilhar um bloco vazio, aí é o momento de eu verificar, né? Eu falo, e aqui, ó, só por questão assim de evitar dar erro e tal, eu deixei assim, eu coloquei na pilha, tal, bonitinho, né? Porque se você vai limpar o arquivo, é claro que você não iria fazer isso aqui, né? Você vai colocar o cara na pilha de blocos vazios para depois limpar. Mas eu tô fazendo mesmo assim, tá bom? Só para não, enfim, também o código não ficar muito diferente do que estava antes. Então, assim, logo depois que eu coloquei lá o bloco na pilha de blocos vazios, aí eu verifico se está no momento de eu limpar o arquivo ou não está, né? Então eu vou lá, ó, leio o tamanho. Então lembra que esse tamanho aqui é um campo que tem lá no cabeçalho, né? Então eu leio lá do cabeçalho quantos blocos
estão ocupados, né, que é o número de nós, né, que tem na árvore. Então isso aí vai ser o número de blocos ocupados. Qual que é o número total de blocos do arquivo? É o tamanho do arquivo, sem contar o cabeçalho, tá? Não estou contando o cabeçalho. E aí eu divido pelo tamanho de cada nó, certo? Porque um nó ele ocupa um certo número de bytes, né? E aí eu então divido por esse tamanho para eu saber quantos blocos tem o arquivo, tá bom? Aí se o número de blocos ocupados for menor do que a metade, né, dos blocos, aí eu chamo a função lá de remover os blocos vazios. Beleza, pessoal? Aqui, ó, também uma curiosidade, ó. Eu tava com o arquivo aberto aqui, ó, e depois eu fiz essa lambança toda aqui, e aí eu fechei o arquivo, né? Acho que isso não era recomendável, né? Eu ia falar que assim, não tem problema fazer isso, mas pra que fazer isso, né? Vamos botar isso aqui pra cima. Porque isso, o problema é que assim, né? A hora que você. Não ia dar problema, né? Você não ia mais mexer no arquivo, então, mesmo que nessa função aqui você alterou o arquivo e tal, não ia ter problema, mas o mais recomendável é a gente fechar antes aqui, né? Certo, pessoal? Então essa é a solução do exercício. Aí eu vou deixar um novo exercício para vocês ainda com relação a isso. Porque eu queria que vocês pensassem no seguinte, ó. Quando eu faço dessa forma que eu fiz, eu vou ter um custo de quantas operações de acesso ao arquivo eu estou fazendo. Eu estou fazendo aproximadamente n vezes log de n acessos ao arquivo, se a árvore estiver balanceada, tá? Se a árvore estiver balanceada. Por quê, né? Porque quando a árvore está balanceada, uma inserção ela faz log de n acessos ao arquivo. E eu vou fazer n inserções, então vai ter n log n inserções, certo? Só que assim, eu gostaria de fazer essa função com O de n acessos ao arquivo e não com O de n log n acessos ao arquivo, né? Então um jeito de você fazer é você eu vou dar uma dica aqui para vocês como fazer, né? Porque então assim, o exercício, ó, vamos mandar aqui, ó. Tarefa 5 aqui, ó. Implemente um método para remover os blocos vazios sem utilizar um arquivo auxiliar, certo? Então você vai fazer de um jeito que não é esse jeito fácil que eu fiz aqui. Aí, ó, a dica que eu dou para vocês. Pensa assim, ó, se você tivesse um vetor. Então primeiro resolve esse problema. Você fala assim, ó, imagina que eu tenho um vetor V, que ele tem blocos ocupados e blocos vazios. E aí eu quero arrastar os blocos ocupados tudo para a esquerda, né? Então essa é a primeira parte do exercício. Você faz isso com arquivo. Faz isso com vetor. Imagina só para você ter fácil na tua cabeça o algoritmo. Aí, uma vez que você conseguiu fazer isso para um vetor, né? Aí você vai adaptar isso para fazer isso no arquivo, que não é tão difícil, né? Porque lá no vetor, vamos supor, você quer acessar, você está num endereço de bloco que está na posição I, né? Aí você quer olhar o cara que está na posição I mais 1 do vetor, por exemplo. Esse I mais 1 aqui no arquivo, ele vai ser o tamanho do bloco, certo? Ó, tamanho do nó. Né? Então, o vetor, seria o vetor, essa anotação que eu estou usando aqui é assim, é o bloco que está nessa posição, tá bom? Então, o que você acessaria no vetor de uma certa posição I mais 1, você vai acessar no arquivo na posição I mais tamanho nó. Entendeu? Então, assim, as coisas depois você consegue adaptar fácil, tá? Ou seja, você consegue ir arrastando os blocos normais, digamos, em cima desses blocos vazios, de forma pensando como se fosse um vetor, né? Então você vai arrastar os blocos, digamos, normais, tudo para a esquerda, né? E aí depois, no final das contas, você usa essa função lá do setLength do arquivo, arc.setLength, para tipo, ignorar os blocos vazios que ficaram lá no final, tá bom? Qual é a armadilha que tem aqui, né? A hora que você arrastar
os nós, aí você vai estar alterando o endereço do nó. Então, ou seja, quem apontava para ele, então vamos supor que ele era filho esquerdo de alguém, né? Então, lá nesse outro nó, ele estava falando assim, sei lá, meu filho esquerdo está no endereço 20. Só que aí você vai e arrasta esse cara que estava no endereço 20 para o endereço 10, sei lá. Então agora você vai ter que alterar esse campo aqui, nesse nó pai lá, né? Então ele não está mais no endereço 20, ele está no endereço 10, né? Então, toda vez que você arrastar os caras, você vai ter que ter assim, você vai ter que ter alguma estratégia de depois corrigir os endereços lá na árvore. Aí é que é a parte mais legal, tá bom? Então esse é um exercício interessante porque você vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Aliás, eu comecei quando eu ia fazer, só contando aqui para vocês, né? Quando eu ia fazer o exercício, eu ia fazer desse jeito mais difícil. Depois eu comecei a ver que estava dando muito trabalho. Aí eu falei, meu, eu vou fazer do jeito mais fácil. Então, assim, dá um trabalhinho fazer do jeito mais. Mas só que esse jeito é o jeito, digamos, mais correto, né? Porque ele faz menos acesso ao arquivo, tá bom? Então, fica aí como exercício para vocês. Beleza? Tá bom, então agora eu vou pausar aqui para a gente ir para a segunda parte da aula.